Olá, pessoal. Eu sou o professor Newton Ribeiro, com graduação em administração e licenciatura em filosofia, e com mestrado em gestão social, educação e desenvolvimento regional. E a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre ética profissional. Muito bem. E sem enrolação aqui, vamos lá. O que é a ética profissional? A ética profissional é a inteligência humana, nossa capacidade de transcender a nossa natureza, aplicada à construção da melhor convivência possível no ambiente de trabalho. É a nossa inteligência pensando em como podemos ter as relações no mundo do trabalho da melhor forma possível. E por que isso importa? Por que a gente tem que pensar na melhor relação no mundo do trabalho? É porque a profissão, ela, ela não é apenas o nosso sustento. É por meio dela, ou seja, por meio da profissão, que o indivíduo, né, que nós, nesse sentido mais especificamente o indivíduo, se realiza, né? Ele também prova a sua capacidade e eleva o seu nível moral. Então nós temos aqui a ética profissional atrelada à profissão, porque é nesta que nos realizamos, é nesta que provamos a nossa capacidade e é nesta que a gente eleva o nosso aporte moral, né? Este conjunto de regras e valores que norteiam, né, uma determinada sociedade e um determinado espaço-tempo. E toda instituição, todo mundo do trabalho, toda empresa, toda instituição, aqui melhor dizendo, porque aí a gente navega por instituições públicas, privadas, do terceiro setor, tem o seu aporte moral. E o outro elemento forte aqui é que a ética profissional ela tem um grande valor social. Então, é por meio, é através do exercício profissional que o homem ele se torna útil à sua comunidade. E aqui a gente transcende, claro, a mera atividade profissional, né, como um fazer, colocando como se fosse a atividade profissional apenas aquela coisa prática, mas o próprio pensamento, né? O professor, por exemplo, eu aqui, qual é a minha atividade prática? Minha atividade prática é a produção de conhecimentos, né, a partir do estudo daquilo que a humanidade já produziu até hoje e aí dando a minha contribuição. Então, é por meio desse exercício profissional, seja ele em qual área for, que o homem ele se torna assim útil à comunidade. E a atuação, então, vai, como eu já disse aqui, vai além da técnica, né? Tem este valor social e moral. Então, a ética profissional busca, então, com a sua inteligência humana, construir uma vida melhor dentro do trabalho. E isso é importante porque é dentro do trabalho que a gente se realiza, né? É dentro do trabalho que a gente prova a nossa capacidade e é dentro do mundo do trabalho que a gente vai ser útil à sociedade, claro que tudo isso atrelado a um valor social e moral. Então, ó, bem claro aqui, vou colocar o mouse para você ver, ficou bonito, né? Aqui, ó, é pela profissão que o indivíduo se destaca e se realiza plenamente. Então, é pela profissão que o indivíduo se destaca e se realiza plenamente. E aqui, mais especificamente, todas as profissões, não é uma profissão. Não é aquela profissão que é considerada mais valorizada pela sociedade, mas toda a profissão humana, ela tem essa capacidade de realizar plenamente o indivíduo. E aqui especificamente, administradores, eu vou nomear, né, de administradores, contadores, publicitários, né, advogados, médicos, fisioterapeutas, professores, pedagogos, enfim. E todas as demais profissões, elas são peça-chave, peça de encaixe na vida social. E a sua atuação transcende, como nós já falamos, a técnica e carrega responsabilidade
moral com a coletividade. Então, por isso que a ética profissional é muito importante, para que a gente possa conviver melhor no mundo do trabalho e essa convivência seja lastreada por esta responsabilidade moral, por esta responsabilidade com o todo e não somente no nosso umbigo. Seguindo aqui o nosso fluxo, vamos lá. Isso. Os conceitos fundamentais da ética profissional, né? Então, aqui nós elencamos 6 pilares, baseada, claro, sempre aqui em bibliografias conceituadas. Esses 6 pilares que sustentam o comportamento ético no trabalho. E o primeiro pilar é o pilar do altruísmo. O altruísmo que é a preocupação, essa preocupação espontânea, essa preocupação desinteressada com o outro, colocando o bem coletivo acima do individual. E esta é uma característica fundamental dentro da ética profissional. Eu tenho que transcender os meus desejos, eu tenho que transcender a minha particularidade em favor de uma coletividade, que seja no local de trabalho que eu navego. Então eu tenho que ter uma preocupação autêntica com o outro. Este é o altruísmo. Uma preocupação autêntica com o outro. Olhar para o outro, contribuir com o outro. E contribuindo com o outro, a gente contribui com a coletividade. O segundo elemento aqui é a moralidade, né? Esse conjunto de valores que guiam as nossas escolhas no dia a dia, nas ações do profissional. Ou seja, você está em um ambiente profissional, seja ele qual for, você tem que perceber quais são os princípios morais que regem aquela instituição. Inclusive, se isso não for muito claro, você proponha para que seja analisado. Afinal de contas, quais vão ser os nossos lastreadores morais? E isso é a ética, né, que está aqui, porque é a inteligência a serviço da melhor convivência no mundo profissional. Quais vão ser os valores que nós vamos nortear a nossa vida? E isso está muito presente, né? Não sei se você conhece, o planejamento estratégico, né? É lá dos 3 pilares da base do planejamento estratégico: missão, visão e valores. Então, quais vão ser os valores que vão nortear a nossa vida aqui em nosso ambiente profissional? Então, isso é a ética, pensando em quais os melhores valores, qual a melhor forma da gente conviver bem, né, dentro do ambiente de trabalho. Moralidade. Terceiro elemento é a virtude. A virtude, né? A virtude é a excelência humana. A virtude talvez seja o grande elemento que nos faz sair da nossa parte animal, né? Que faz a gente ser pleno, que faz a gente ser autêntico, que faz a gente ser íntegro, né, em nossa atuação. Então, a virtude humana, que é essa excelência humana, é que vai elevar o nosso patamar de simples animais para animais humanos pensantes, animais humanos inteligentes, que vão buscar a melhor convivência dentro de uma relação profissional. Quarto ponto é a solidariedade. Solidariedade que são princípios, né, que orientam a convivência harmônica entre colegas, clientes e a sociedade. É importante destacar que no mundo do trabalho, mais uma vez, nós não vivemos isolados. Eu dentro da empresa. Mas eu dentro da empresa eu tenho colegas, eu tenho clientes, eu tenho a sociedade, porque toda atividade profissional busca atender uma necessidade da sociedade, seja uma necessidade prática, seja uma necessidade intelectual. Então, a solidariedade que vai conversar com esses demais elementos, com esses demais princípios, ela é importantíssima para uma convivência mais harmônica, para uma convivência mais humana de fato. Quinto elemento, então, 5, a consciência. Né? A consciência está aqui a capacidade de distinguir o certo do errado e agir com discernimento em cada situação. Quando a gente diz consciência, perceba que a gente está se afastando da natureza, porque enquanto há animais
não humanos presos aos nossos desejos, presos às nossas necessidades, não há consciência do certo e errado. A consciência do certo e errado só surge a partir do momento que a gente quebra, né, esse ciclo de prisão com a natureza, a gente se liberta um pouco, né, deste elemento natural, e aí a gente utiliza, né, essa liberdade com inteligência para melhor convivência. Então, a consciência vem a partir do momento que a gente se entende como um ser inteligente, um ser pensante, um ser que pode sair, né, desta condição natural para uma condição social. E, por fim, o sexto elemento aqui é a responsabilidade ética. Né? Então, assumir as consequências dos atos, dos nossos próprios atos, tanto individual quanto coletivamente. Então, a responsabilidade ética é essa inteligência de, poxa vida, ó, eu errei, eu cometi um equívoco. Então, é assumir essas consequências para uma melhor convivência. Porque quando eu não assumo uma consequência de um ato dentro de uma coletividade, eu ponho toda esta coletividade em xeque, eu coloco toda essa coletividade como autor, né, daquele elemento que é destruidor da coletividade. Então, a responsabilidade ética eu assumi. Eu fiz isso, né, e quero mudar e vou mudar. Esses três elementos, então, eles vão ser elementos de agregação. Né? Então, e esses três elementos é aquilo que a gente fala que forma a ética profissional. Então, eles vão agregar esses 6 elementos, né? Eles vão agregar credibilidade, eles vão agregar confiança e respeito ao trabalho e no mundo do trabalho. E ainda tendem a aumentar a produtividade e a integração das equipes. Então, esses 6 elementos é importantíssimo de serem trabalhados dentro do mundo profissional, justamente para trazer essas 3 bases agora que eu citei: credibilidade, confiança e respeito ao trabalho. Muito bem, dando sequência aqui, e o nosso último slide, deixa eu puxar meu fotinho, não vai atrapalhar não. A ética como valor estratégico e os códigos de ética. Isso um resumo geral. Muito bem. A ética é como diferencial competitivo, então uma pessoa ética, uma empresa ética, apresenta um quê a mais dentro do mundo dos negócios, dentro do mundo do trabalho. Então, uma empresa ética, uma pessoa ética, tendencialmente vão ter as melhores oportunidades. E aqui, ó, no cenário atual, e eu estou falando em 2026, a ética ela deixou de ser apenas virtude pessoal, individual, e tornou-se o valor estratégico da organização. Então não basta ter uma pessoa ética, você tem que ter uma organização com valores éticos. Você tem que ter uma organização pensando em como ela pode ser melhor enquanto instituição para a prestação de um serviço à sociedade. Então, empresas transparentes, humanas e coerentes tendencialmente ganham um diferencial competitivo. Então, a população hoje, ela investiga e cobra, né, o comprometimento ético. Não é à toa que as organizações, principalmente aí de médias para grandes empresas, big empresas, mas isso também já é presente nas pequenas, tem lá o seu planejamento estratégico e dentro dele, na sua base, tem lá quais são os valores norteadores dessa organização, para que todos, né, seja colaboradores, seja clientes, seja a população, os consumidores, possam cobrar, né, este padrão de convivência na organização e da organização com a sua interação com o mundo. Então, o profissional ético é naturalmente admirado. Isso a gente percebe neste mundo, né? Quando você enxerga, quando você vê, né, uma pessoa com estes valores, você o admira, é muito admirado. Então, respeito pelos colegas e clientes é a marca do trabalhador do século XXI, deste primeiro quarto, né, do século XXI, mas com uma tendência forte de seguir assim. Ou seja, uma pessoa ética, um profissional ético,
uma empresa ética, né, que pensa sempre em como melhorar as suas relações e a melhoria dessas relações, as relações com o mundo, tende então a ter muito mais oportunidades dentro da nossa sociedade. Então, é dever ético fundamental. Vamos lá, é dever ético fundamental. Proteger o nome profissional. Então, em todas as profissões, em todas, nós temos que proteger o nosso nome. O nome é um patrimônio imaterial. É um patrimônio que transcende algo físico, né? Então, é um patrimônio que está na gente, é um patrimônio reconhecido na marca de uma instituição. E mesmo após a morte individual, ou às vezes morte de uma empresa, você vai perceber que há um elemento que fica, que é a imagem da pessoa ética, a imagem da pessoa moral, a imagem de uma empresa que, por mais que tenha morrido, mas lastreou as suas ações com as pessoas internas e com os elementos externos baseados na ética, baseado na moral. Então, mesmo após a morte, o profissional e aqui também a empresa deixa direito de imagem aos herdeiros. Dentro, então, da ética como valor estratégico, a gente traz agora aqui os chamados código de ética, que, de uma certa forma, não deveria ser chamado código de ética, deveria ser chamado código moral, porque a moral ela é a materialização daquilo que se pensou de como seria a melhor convivência. Então, a moral é a prática do nosso dia a dia, né? Deste conjunto de valores que norteia a nossa sociedade. Esse conjunto de valores ele foi, teoricamente, e deveria ser assim, decidido a partir da nossa inteligência. Então, a inteligência a serviço da melhor convivência. Nesse caso aqui, a inteligência a serviço da melhor convivência dentro de uma organização. E o código de ética, então, ele é um documento que vai ser redigido, né? E deveria ser por toda a instituição, por todos que estão dentro da empresa, porque, lembra, a inteligência pensando na melhor convivência. Então, não é chegar lá, escrever, entregar, tá aqui, ó, essa é a nossa melhor forma de convivência. Ora, né? Aí é uma imposição. Então, o código de ética ele tem que ser construído por todo mundo que navega dentro da organização, para que fique muito claro e que seja uma construção coletiva dos direitos, dos deveres, das vedações, né, daquilo que pode e não pode, e também das punições. Afinal de contas, se eu cometer isso e é contrário a este código, o que vai acontecer? Então, tem que ter um elemento punitivo para que as pessoas possam se resguardar. E aí, cada profissional deve reconhecer o código de sua categoria e respeitá-lo integralmente. Então, você vai perceber que praticamente em todas as profissões, principalmente profissões voltadas aí para profissional liberal, você vai ver que existe um código de ética. Então, você tem o código de ética do administrador, você tem o código de ética do contador, você tem o código de ética do advogado, você tem o código de ética do médico, o código de ética do pedagogo, enfim, todas as profissões e em todas as empresas, tendencialmente, você vai ter um código de ética, que é o código de melhor convivência. Então, o código de ética, que na verdade seria um código moral, é aquilo que foi pensado para que a organização tenha a melhor convivência consigo mesmo, né, com o seu elemento interno, mas também com o seu elemento externo. Então, ética profissional em 3 pilares. Vamos lá. Primeiro, inteligência aplicada. E aqui já tem muito clara a questão da aplicação, né? Então, inteligência aplicada é inteligência aplicada à convivência e ao trabalho. Então, a gente colocar, né, a nossa cabeça para pensar qual seria a melhor convivência no mundo do trabalho. Então, inteligência aplicada. Segundo, realização e serviço. Então, é pela profissão e é a profissão que realiza o indivíduo e serve a uma comunidade, né? Então, uma inteligência aplicada
uma realização pessoal e uma realização relacionada a um serviço à sociedade e uma proteção ao nome. Então, é dever ético da gente proteger o nosso nome profissional. Então, para poder concluir, ninguém construindo um nome deve abdicar do direito de defendê-lo. Então, nós devemos defender o nosso nome sempre, sempre e sempre, só que um nome baseado em princípios morais, lastreados, né, pela nossa inteligência, que vai definir e que vai dizer como é que a gente vai vivenciar esses princípios dentro de uma organização ou pessoalmente. Bacana? Finalizamos assim a nossa aula. Até a próxima. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre código de éticas específicos. Muito obrigado, professor Nilton aqui. Aproveita aí, curte o nosso vídeo, né? Vai lá, toque o sininho, se inscreva no nosso canal para você receber material de primeira mão. Valeu, muito obrigado e